Olá, pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Mariana Tavares de Mello. Desde já peço encarecidamente que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque todos os dias durante esta bendita quarentena e durante os próximos dias também, eu vou estar sempre colocando aqui conteúdos no canal para ajudar vocês, a quem eu tanto quero bem. Ok, então eu tenho recebido algumas dúvidas e algumas perguntas de pessoas que eu percebo que estão muito perdidas em relação aos TCCs, os artigos, as monografias, etc. Então, primeiramente, não se sinta mal com isso, porque esse sentimento de estar em meio a dificuldades quando você nunca fez uma monografia, quando você nunca fez um artigo, um TCC, é um sentimento muito normal, muito comum a qualquer pessoa, das mais simplórias às mais inteligentes. Todo mundo que se viu pela primeira vez na vida fazendo um TCC, tenha certeza que se viu nesse lugar comum, esse lugar da dúvida. Então, para que você não fique, né, feito um cego perdido no meio do tiroteio, eu tô aqui para ajudar, até mesmo porque é muita crueldade, viu? A pessoa vê alguém que está perdido, precisando de ajuda e simplesmente se negar a ajudar e ainda debochar. Então, como esse não é meu propósito, muito pelo contrário, hoje eu vou dar uma aula para vocês que é de alguns quesitos bem pontuais, mas que vão ser de muita ajuda para vocês na hora de elaborar o seu TCC. Então a gente começa aqui falando de metodologia. Então eu já vou logo apresentar um livro que ele é bom e barato, ele é simples, ele é fininho, mas ele mantém uma qualidade muito boa na propositura de auxiliar vocês. Olha só, gente, é esse livro aqui, Fundamentos e Prática Metodológica Científica. O autor, Antônio Carlos Will Ludwig, ele fez esse livro, vocês podem perceber, é bem fininho, é um livro bem didático, bem direto, é da editora Vozes, né? Como sempre, a editora Vozes trazendo coisas boas pra gente. E esse livro, ele ajuda muito pessoas que estão realmente trilhando pelos caminhos da academia, precisando de um pouco mais de orientação. Então vamos lá. Primeiro ponto. Vamos anotando bem bonitinho, bem direitinho, né? Faça o caderno. Eu sempre peço isso quando eu estou em sala de aula e vou continuar pedindo aqui. Então, primeira coisa. A metodologia é uma maneira através da qual você vai se utilizar de uma pesquisa científica, não de forma aleatória, mas de forma ordenada, de forma organizada. A metodologia vem justamente para estabelecer, para impor um método à sua pesquisa. E nessa hora em que a gente está realmente trabalhando uma coisa séria, perceber que a pesquisa tem método é muito importante, muito fundamental, porque uma pesquisa metodologicamente correta é como uma equação de matemática organizada. Imagina uma equação de matemática toda bagunçada, né? A gente que é de humanas já tem uma certa dificuldade natural com matemática, né? Eu não, eu até gosto. Mas, enfim, a maioria dos meus amigos não tem essa afinidade toda com matemática. Então, uma equação de matemática é uma coisa que tem que ser muito bem organizada, porque se não for organizada, você não vai saber de onde partir, como seguir, nem tampouco você vai poder garantir um resultado de chegada. Então, gente, não se tratando de área 1, se tratando de área de humanas, né, que não é exatas, mas ainda assim, existem alguns critérios bem cartesianos que a gente tem que observar. E essa questão da metodologia é o primeiro ponto. Então, falando justamente dessa questão metodológica, quando eu vou organizar uma pesquisa, eu tenho que pensar nisso como se eu estivesse pensando numa equação de matemática. Sim, onde eu tenho o surgimento de um problema, eu vou desenvolver esse problema numa propositura de resolução e no final eu vou ter o resultado. Não é assim que uma equação funciona? Pronto, então é assim que uma pesquisa metodológica funciona.
parecida com a equação de matemática. Então, se você começar a pensar, pelo menos nesses termos, eu garanto que boa parte dos seus problemas já vão estar sendo resolvidos. Então, vamos lá. Primeiramente, na pesquisa, você tem que ter um objeto, né? Um foco, um direcionamento, um assunto dentro do qual você pretende fazer a sua pesquisa. Quando eu falo do assunto acerca do qual você vai estabelecer a pesquisa, bom, então a gente vai pensar em vários elementos que compõem esse assunto. A área de conhecimento dentro da qual você vai estar trabalhando, dentro dessa área de conhecimento, a gente vai afunilando aqui as questões. Dentro dessa área de conhecimento, qual tópico especificamente você pretende desenvolver? E se você pretende desenvolver um tópico de um assunto que é científico, você vai dar que tipo de encaminhamento, de direcionamento, que tipo de leitura? Veja bem, vamos analisar aqui um assunto que está sendo bastante discutido nas redes sociais, entre os grupos e entre eu, minhas amigas, enfim, né? A gente está sempre comentando sobre atualidades. Vamos imaginar o assunto que é violência contra a mulher. Violência contra a mulher, a gente sabe muito bem que não é assim, né, infelizmente, uma novidade, é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, desde que o sistema patriarcal se instalou de maneira muito definitiva, né, até então, na tentativa de estabelecer domínios. Esses domínios já foram longe demais, né? Chega de tanto domínio, de tanto patriarcalismo. Então tá bom da gente rever essa equação. Mas é fato que os resquícios de uma sociedade misógina, eles não desaparecem da noite para o dia. Eles não desaparecem com a positivação de uma lei Maria da Penha, simplesmente. Por mais importante que seja o papel dessa lei, por mais admirável que seja a pessoa, né, da Maria da Penha, é uma referência, um exemplo, uma grande mulher. Então, por mais que o direito e os legisladores e os pesquisadores tentem buscar soluções no intuito realmente assim de deter a violência contra a mulher, isso não é suficiente. Então vamos lá. Você está num tema, por exemplo, que é violência contra a mulher. Então esse tema é muito abrangente. Eu digo porque muitas alunas, sabendo do quanto eu sou feminista, me procuram para conversar sobre esse tema e eu sempre dou essa orientação para as pessoas. Então, se o tema que você pretende, sei lá, fazer um trabalho é violência contra a mulher, tudo bem. Violência contra a mulher, onde? Vamos afunilar. No Ocidente, no Oriente Médio? Em que circunstância? Violência contra a mulher, violência de um modo geral, na sociedade, que muitas vezes olha a mulher como um objeto, no mercado de trabalho, onde muitas vezes algumas pessoas acham que uma mulher deve ganhar menos porque ela é engravida, né? E ter mulher que vota em gente assim é que é realmente, para mim, uma excrescência. Bom, a violência doméstica, propriamente dita, aquela violência que se dá do companheiro contra a companheira, ou aquela violência que se dá de um pai contra uma filha, dentro das relações de família, a violência de um irmão contra uma irmã, basicamente a violência, né, de um ser do sexo masculino contra um ser do sexo feminino, né, que de frágil não tem nada do ponto de vista da inteligência, das conquistas, da argúcia, mas fisicamente falando, né, as mulheres de um modo geral são menores do que os homens. Bom, então, basicamente, você vai falar de violência contra a mulher, você vai falar de violência contra a mulher em qual desses contextos? Vocês estão me entendendo? Então, dessa maneira, eu estou afunilando a relação. Digamos, então, que a pessoa que me procurou para tratar desse assunto disse, então se é assim, eu quero falar sobre violência contra a mulher no âmbito doméstico, ou seja, a violência doméstica, aquela que é tratada pela lei Maria da Penha, aquela onde, enfim, as delegacias da mulher, né, se encontram lotadas, né, de queixas e lavais,
e lá vai, onde as medidas protetivas atualmente já podem ser expedidas pela autoridade policial, já não é mais necessário que haja toda uma espera acerca de uma concessão, uma verificação, uma autorização judicial, até mesmo porque os nossos juízes se encontram bastante, eu diria que assoberbados, pelo menos aqui na Paraíba, os nossos juízes trabalham bastante, se encontram bastante assoberbados, com muitos processos lá vai, então às vezes as coisas demoram, porque há uma demanda muito grande dentro do judiciário. Então, para aquela mulher que está dentro de uma casa sofrendo violências e ameaças, porque o seu companheiro realmente é um ser brutal, né, que não respeita certos limites, esperar uma medida protetiva, esperar que o juiz possa expedir essa medida, às vezes custa muito caro, às vezes custa a vida da vítima. Então, é muito interessante que a autoridade policial, né, uma vez imbuída desse poder, possa fazer isso para, digamos assim, poupar a vida da vítima, poupar possíveis feminicídios e situações do tipo, né? Então, diante disso, uma coisa interessante para quem vai tratar, né? Eu estou dando só um exemplo, minha gente. Para quem vai tratar de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é verificar o quanto esses índices de violência aumentaram de maneira grotesca de 2018 para cá. Os números de mulheres agredidas e o índice total de mulheres que acabam sendo mortas praticamente dobrou. Ou seja, a gente tem uma situação política, um contexto que legitima muito os discursos de menosprezo contra a mulher, e isso faz com que certos agressores se sintam legitimados para continuarem nos abusos, enfim, nos absurdos, nas diversas violações dos direitos humanos. Aí você vai falar de quê? Das consequências que isso vai ter, no sentido de uma separação, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista familiar, e se existem filhos na relação, a gente pode agregar aqui o elemento da alienação parental, que também é bastante comum, infelizmente, nesses casos, e por aí vai. Então percebam que a construção de uma pesquisa é uma construção mais ou menos como a construção de uma casa. Você tem que partir do alicerce, tem que formar bem aquela base para ir, né, subindo com a sua construção, erguendo a construção. Então, a metodologia vem justamente para organizar essas ideias e trazer essas ideias num formato bem compreensível, um formato bem facilitado para aquela pessoa que precisa realmente sentar e escrever. Então vamos lá, você já escolheu um tema. Dentro do tema, você já afunilou quais são os seus objetivos, correto? E aí, na introdução do seu trabalho, você vai dizer por que é que esse trabalho é importante. O que é que esse trabalho vai acrescentar dentro do direito? O que é que esse trabalho propõe no sentido realmente de melhorar o nosso âmbito de conhecimentos científicos? Esse trabalho não pode ser fulcrado em achismos, não. Tem que ser baseado em dados científicos. Como é que você, então, eu, qualquer pessoa, enfim, que deseja fazer uma pesquisa, vai coletar esses dados? Então, vamos lá. Nós temos a pesquisa bibliográfica, que é aquela pesquisa baseada em livros, sites, periódicos, revistas, legislação. As pesquisas dentro do âmbito jurídico são muito bibliográficas ainda e não tem, assim, problema acerca disso, não está errado. Mas nós também podemos aqui mencionar a pesquisa de campo, onde você vai elaborar um questionário, você vai entrevistar um percentual, sei lá, de umas 100 pessoas, e você vai ver, através da opinião das pessoas, né, tratando diretamente com elas, o que é que está se passando, né? Para que você possa construir, a partir daí, um gráfico com estatísticas.
E estatísticas não mentem quando elas são realmente feitas de maneira idônea. As estatísticas são muito reais, a matemática não mente. Então, fora isso, você ainda tem uma terceira via de construir a sua metodologia. Você pode fazer um experimento. Aí já fica mais, né, para o pessoal de outras áreas. Não que não haja assim, uma série de experimentos dentro da área de humanas, é lógico que há. Teve um experimento muito interessante que foi feito há tempos atrás na UNB, se eu não me engano, na área de sociologia, onde um determinado professor se vestiu de gari. E ele ficou ali no campus, limpando o campus e tal, e durante uma semana, alunos e colegas passaram por ele e não cumprimentaram, porque não perceberam que era ele. Porque nesse caso, verificou-se uma invisibilidade social, né? Vai dizer que não. Então, dentro desse universo, é claro que a gente pode fazer uma pesquisa sendo a gente da área de humanas, mas é mais comum, é isso que eu quero dizer, a gente verificar pesquisas quando as pessoas estão nas áreas de ciências médicas, na área de química, física e por aí vai. Então tem outras áreas que talvez sejam mais convidativas para as pesquisas nesse sentido da experimentação, você fazer um experimento, mas ainda assim você pode fazer um experimento, né, dentro da área da gente. Por exemplo, vamos fazer um experimento jurídico para medir dentro da questão da moral e da ética, como é que anda a moral e a ética do brasileiro. Experimente colocar na calçada, vamos imaginar, alguns sacos assim com mangas que você colheu do seu quintal, né? Ah, professora, mas eu moro em apartamento. Tudo bem, vai na feira, compra lá umas mangas, diz que foi do quintal, coloca uns sacos assim na calçada, em cima de um caixote, dizendo que você está querendo evitar o desperdício e que aqueles sacos com mangas vão custar R$1 e deixa uma latinha do lado para ver quem é que coloca o dinheiro. Enfim, não quero tomar assim conclusões precipitadas, mas considerando o nível e a moralidade de certos brasileiros, é bem capaz que levem as mangas, que levem a latinha. Se alguém botou dinheiro, é capaz que levem o dinheiro e levem até aquele caixote onde você deixou as mangas em cima. Duvido nada, né? É triste, né, dizer isso, é triste, mas enfim, quem quiser fazer o experimento, né, fica aí a sugestão. Acabei de inventar isso. Então, vamos lá. Você vai ter, recapitulando comigo, você vai ter o seu tema. Dentro desse seu tema, você vai afunilar, né, o que você vai pesquisar dentro da área escolhida. Então, essa linha de pesquisa vai fazer com que você descubra qual é o tipo de pesquisa que você pretende realizar dentro do método, se é um método bibliográfico, se é um método estatístico, se é uma pesquisa de campo, se é um experimento. E você, a partir daí, uma vez desenvolvida a introdução, e na introdução você vai ter que dizer, como eu já falei, por que seu trabalho é importante, por que é relevante, onde é que você quer chegar, qual é o interesse que ele vai suscitar dentro da comunidade científica, etc. E aí você vai montar o sumário. Gente, o sumário é de suma importância, porque o sumário é o esqueleto a partir do qual você vai montar o corpo do trabalho. Então, se você faz um sumário bem feito, bem dividido, e para isso é muito importante a orientação do seu professor ou da sua professora que você requisitou, então você vai ter, a partir daí, do seu sumário, um roteiro através do qual você vai desenvolver todo o caminho que você vai percorrer na sua pesquisa. Mas uma pesquisa não pode ser só um levantamento de problemas. Se é para levantar problemas, enfim, né? É fácil. Mas você tem também que trazer algumas hipóteses de solução. Sim. Então, vamos imaginar, tá certo? Voltando aqui para esse tema que eu supostamente coloquei, de violência doméstica. Vamos imaginar, então, que a mulher está fora da casa, né, e que ela não tem filhos, mas ela é uma pessoa de condições financeiras precárias, ela não tem para onde ir. Muito bem. Como é
que a prefeitura da minha cidade vem dizer que não tem condições de bancar uma casa de apoio para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Sim, na minha cidade, que é uma capital, aqui não existe uma única casa de apoio para mulheres que são vítimas da violência doméstica. Gente, eu acho isso assintoso, porque muitas vezes a mulher fica na casa com o agressor porque não tem para onde ir. No entanto, se ela tivesse uma casa de apoio que funcionasse até ela poder se reorganizar e seguir, né, adiante com a vida dela, eu tenho certeza que muitas mulheres não permaneceriam em estado de risco verdadeiro. Então, a propositura, por exemplo, da colocação de casas de apoio que sejam bancadas pelo poder público com o dinheiro do contribuinte, é óbvio, é uma propositura excelente. Olha que eu já estou dando aqui um tema, tá certo? De TCC, de artigo completo, já com a solução para vocês. Ó, como tia Mari é boazinha. Então, né, marromeno. Então, diante disso, defender, por exemplo, que dinheiro de fundos partidários, né, dinheiro do fundo eleitoral, verbas de gabinete dos senhores políticos, coisa e tal, fossem em parte destinadas para a feitura e o patrocínio de casas de apoio para mulheres que sofrem risco de vida, ou melhor, risco de morte, em situação de violência, é uma excelente solução. Então, dentro disso, você vai construir o trabalho, você vai apresentar o problema, você vai discutir os aspectos e as consequências do problema e você vai propor uma solução. Muito cuidado com a linguagem, tá? Nada de fazer uma linguagem impositiva, porque você não é um juiz sentenciando, você é um estudante que está pesquisando, então coloque uma linguagem neutra. Cuidado também para não ser muito passional, porque quando a gente geralmente gosta de um assunto, a gente tende a falar de maneira muito passional, mas a gente tem que manter uma certa distância, uma certa neutralidade na pesquisa, para que aquela pesquisa, enfim, não fique muito influenciada pela nossa opinião pessoal. E, lógico, buscar toda uma base de livros e autores relevantes, autores que sejam realmente decentes, autores que tenham credibilidade. Não é sair por aí usando qualquer autor, não. É pesquisar se, por acaso, aquele autor é um autor que inspira confiança, que tem a reconhecida respeitabilidade da academia como um todo. Então, diante disso, um detalhe muito importante, tá? É que no final você vai ter as conclusões, né? As razões finais, e você vai poder, nesse momento, aí sim, você vai poder falar um pouco mais assim com o seu coração. Porque você já estudou, você já passou por todas essas etapas que eu falei, você já leu um bocado, já pesquisou, já gastou uma grana com o livro. Então aí você vai poder, na hora das conclusões, você vai poder falar de maneira mais livre. Você vai poder falar com mais autonomia, com mais veemência, dentro daquilo que você acredita e, portanto, defende, mas defende porque estudou. Não é porque você acha, não é porque você supôs. Você defende porque você pesquisou e, portanto, você aprendeu. E, importantíssimo, minha gente, lembrar de fazer as citações diretas ou indiretas, sempre, dando a referência dos autores. Porque, caso contrário, você vai estar incorrendo em plágio. E plágio é crime. Plágio é inadmissível sob qualquer circunstância, sobretudo num curso de direito, onde vocês estão se formando para dominar tudo aquilo que a gente entende, né, por direito e legislação. Então, eu faço parte de uma banca corregedora de trabalhos na instituição onde eu trabalho. Já vi trabalhos plagiados, né? E já vi também esses trabalhos plagiados serem reprovados, assim, porque é o mínimo, né, que essa pessoa merece, que essas pessoas merecem, para entenderem que o que elas estão fazendo é um absurdo, é inaceitável. Então, se lembrem sempre de referenciar as citações, tá bom?
sejam elas diretas ou indiretas, e de colocar os nomes de todos aqueles autores relevantes e pesquisados lá nas referências. E pelo amor de Deus, não me venha com referências bibliográficas. Isso ficou no passado, quando as pessoas não usavam a internet, né? Então é passado, faz tempo. Então hoje em dia a gente só usa referências, porque as referências de sites como, sei lá, Jus Navigante, que é um site muito bom, são referências totalmente válidas e precisam constar lá, tá certo? No final do seu trabalho. Pessoal, é isso aí, tá? Vou mandar um beijo para os meus orientandos, para todos vocês. Não fiquem com ciúmes. E qualquer dúvida, mais uma vez eu reitero que vocês podem trocar uma ideia comigo lá no meu Instagram, que é @marianatmelo. Beijo grande, até breve.